Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short e outros tipos de análise quantitativa. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e hoje a gente vai ter a aula dividido em dois módulos, como a gente costuma fazer às quartas-feiras. Eu começo na primeira meia hora falando sobre long and short. A gente vai abrir o software do Banif, né? A gente vai abrir o Pairs Trading e aí a gente vai dar uma olhada como é que estão os spreads. A gente está gostando bastante de ver os spreads de banco, né? Eles estão oscilando bastante. Vamos ver também alguns outros pares interessantes e aí daqui uma meia hora, lá pelas 6 horas, a gente transfere para o TG, né? O Ronaldo Kraus, que é o nosso analista quantitativo. Não é uma análise técnica como a do Collor, ela é complementar, né? A ideia é que a gente ensine uma forma de análise técnica um pouco diferente, um pouco mais moderna, para que a pessoa escolha a maneira que se sinta melhor, mais confiante, que prefira para fazer a sua avaliação, ou então que faça uma avaliação complementar, né? Complemente os conhecimentos que aprende com o Collor com os do TG para poder tomar decisões mais acertadas. Muito bem. Em termos de mercado, a gente vinha acumulando dentro de uma faixa estreita. Após esse período de umas 3 semanas com essa acumulação, a gente acabou se desfazendo da acumulação, acabou não rompendo. A gente achou que ia romper para algum lado, simplesmente o mercado mudou a faixa de variação, mas não rompeu, não teve nenhuma grande alta, também não teve nenhuma grande queda. Ele tentou, né, fazer grandes quedas nos últimos 2, 3 dias de mercado, mas não conseguiu. Então, no final das contas, a gente meio que desarmou aquela formação. Gente, vamos passar então para o nosso sistema de Pairs Trading e começar a fazer a análise. Muito bem. Então aqui a gente está vendo o Shark, né, o nosso velho conhecido Shark Broker. É nele que a gente vai ver a plataforma de busca de pares de long and short. Temos que clicar aqui no FlexCam Banif Invest. Então clicamos aqui no FlexCam Banif Invest. E aí aparece pra gente estratégia de opções. É o primeiro, né? A primeira aba que aparece. E depois ele tem mais 3 abas, um minutinho só que ele está conectando. Vou ver se já nota essa conexão aqui. Eu acabei de testar, gente. Faz 5 minutos que eu testei, estava funcionando perfeitamente. Eu acho que é pessoal a coisa aqui. Vamos só um segundinho. Aguardar o sistema atualizar. Enquanto isso, voltamos aqui para o meu rosto. Vocês vão ficar olhando para mim um segundinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Deixa eu ver se agora a gente consegue. Pronto. Agora já estamos enxergando aqui com a cara mesmo do programa. Legal. Então aqui a gente tem todos as opções desse menu de Pairs Trading. Vamos clicar aqui nesse menu de scan, né, de análises, e vamos clicar aqui no Pairs Trading. Muito bem. Para quem não conhece a cara do sistema, aqui essa é a cara dele. A gente pode fazer as escolhas por aqui, ó, as dimensões da análise estão aqui do lado esquerdo em cima. Dimensões é onde a gente vai escolher qual é o papel que a gente vai comparar com qual outro papel. Lembrando que long and short é uma estratégia que você compra uma ação e vende uma outra ação. Então você faz long
numa ponta e para pagar essa compra dessa ação você vende ações de outra empresa, mesmo que você não possua, porque você vai alugar o papel, vai vender essas ações e com o dinheiro da venda você compra o papel que você vai ficar long. A ideia é que você compre o papel que você acredita que vai subir mais ou vai cair menos e que você venda o papel que você acredita que vai cair mais ou subir menos. Do lado esquerdo aqui do dimensões de análise a gente tem long, então você vai escolher qual ou o setor, ou o subsetor, ou o segmento, ou pode escolher até pelo símbolo, né? Vamos começar, por exemplo, com o Itaú 4, não, Itaú, desculpa, não é mais Itaú, é Itube, é que eu passei muitos anos digitando Itaú, então estou mal acostumado. E do outro lado, vamos pôr o Bradesco, BBDC4. Significa o quê? Significa que a gente vai analisar o gráfico. O Ike está perguntando exatamente desse par aqui no nosso chat, então tá aí. Eu queria saber com o Vandão se continua cortando ou se você já está conseguindo escutar um pouco melhor o nosso bate-papo. Muito bem, então temos aqui, vamos puxar como é que anda o par. Vendido em Itube, vendido em Itaú e comprado em Bradesco. Acabamos de puxar a consulta, ela estava funcionando, não sei porquê. Deu uma travada agora. Mais uma vez vamos puxar aqui. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que com essa bagunça da nossa amiga Dilma em querer baixar as margens de lucro dos bancos, o que não é errado, né? À medida que ela quer que as taxas de juros diminuam, a gente acha que é até interessante. Com essa briga toda, as ações de banco estão bem mais voláteis, né? Então elas estão variando muito mais do que de costume e de maneira muito diferente do que variavam antes. Por exemplo, o Itaú foi das que mais caiu com essa alteração aí, né? Com essa iniciativa da nossa presidente, né? O Ivan está perguntando, está pedindo para a gente comentar os prós e contras de usar spread ou diferença, né? Agora vamos. Tá aqui embaixo, veio. Ufa, né? Ainda bem, senão eu ia passar vexame aqui na frente de vocês. E continuou caindo o Itaú, tá? Antes de fazer a resposta do... Aliás, antes de dar uma analisada melhor no nosso long and short de Itaú com Banco do Brasil, com Bradesco, a gente vai comentar como anda, vai comentar a pergunta do Ivan. Desculpa, gente, eu tô meio desatento hoje que eu dormi pouco. Tava comentando com o TG que essa noite foi corrida. Vamos lá. Diferença entre spread e prós e contras entre diferença e spread. Vou explicar para as pessoas que não sabem. Diferença é você simplesmente pegar o preço daquilo que você está long e subtrair do preço daquilo que você está short e você faz a diferença, tá certo? É simplesmente isso. Você pega e subtrai um preço do outro e você vai acompanhar, você vai usar como parâmetro de acompanhamento a diferença, um valor que é o quanto um está mais caro ou mais barato do que o outro e o objetivo é que essa diferença aumente para o seu lado, né? Ou diminua de acordo com o que você está comprado ou vendido, tá certo? O outro é o spread. O que é o spread? Spread é o ratio, né? Spread é diferença também em inglês, então na verdade seria a razão que é o tal do ratio. Esse é o que a gente gosta mais, que é o que?
Você pega o papel que você está long, que você quer comprar, e divide, né? Faz a razão, divide pelo papel que você quer vender. E aí você tem um número percentual. Você tem um percentual, que é o quê? Se um papel custa R$1 e o outro papel, né, o papel que você está analisando custa R$1, né, o papel que você está pensando em ficar short custa, digamos R$1 não, custa R$2, e o papel que você está pensando em vender custa R$1, você vai fazer o quê? Você vai pegar 2, vai dividir por 1 e vai descobrir uma razão de 2 para 1. Então o seu spread, né, aquilo que você vai ver, o seu ratio, né, vai ser 2. E é esse número que você vai acompanhar. A matemática do mercado financeiro é uma matemática logarítmica. Ela é exponencial. Por isso que a gente usa aqueles gráficos exponenciais. Então, é importante que a gente sempre prefira usar razões, né, números que são percentuais, proporções percentuais do que proporções nominais, tá certo? Por quê? Proporções nominais, elas mudam muito e a gente perde o parâmetro. Por exemplo, se hoje o Itaú está 20 e o Bradesco está 40, se você fizesse a razão, você teria 1 para 2. Se você fizesse a diferença, o spread, você teria uma diferença de R$20, né? Que o papel mais caro é R$20 mais barato do que o papel mais... é R$20 mais caro do que o papel mais barato. Muito bem. Se esse papel dobrar para R$80 o comprado e o vendido aumentar, também dobrar para R$40, a diferença vai aumentar para 40. Só que a razão vai continuar a mesma. Um vai continuar valendo o dobro do outro, né? E na hora de operar, o ideal é que você não faça 1 para 1. Você não pode vender 1 quilo de alguma coisa e comprar 1 quilo da outra. Você tem que fazer pelo financeiro. O ideal é que você faça pelo financeiro. Tem maneiras mais complexas, por exemplo, usar o beta, coisas assim mais complicadas. Mas eu sempre utilizei a diferença financeira e sempre funcionou. Que é o quê? O papel que você vender, você vai pegar a renda, a receita financeira da venda e vai comprar no papel que você quer ficar long, e você tem que ter o mínimo de débito ou o mínimo de crédito possível. O ideal é que você esteja mais próximo do zero, porque tudo que você vendeu em termos financeiros você comprou, tá certo? Essa que é mais ou menos a ideia. Muito bem. Como é que anda então o ratio, né? A diferença entre o Itaú e o Bradesco? Vamos aumentar o gráfico para a gente enxergar um pouco melhor. Vejam que historicamente o Itaú sempre custou aí uns 16% mais caro do que o Bradesco. Por quê? Porque a gente está analisando long Itaú e short Bradesco. Depois, a partir de junho do ano passado, essa diferença começou, esse ratio, né, começou a se aproximar, até que ele chegou praticamente em 1 para 1. Uma ação do Itaú, você comprava uma ação do Bradesco. Depois o ratio aumentou novamente para quase 1,20, pelo menos acima de 1,16, ficou bastante tempo trabalhando nisso. E desde que a nossa digníssima presidenta decidiu fazer essa justa batalha a favor da diminuição das taxas de juros, olha o que vem acontecendo com esse ratio, com essa diferença. O Itaú está caindo muito mais do que o Bradesco. Então, o que a gente acha que poderia ser uma boa oportunidade agora seria o quê? Seria a compra do Itaú e a venda do Bradesco. E aí você pode fazer isso de algumas maneiras. A primeira maneira de você fazer isso é simplesmente vender o Bradesco, alugar, vender o Bradesco e com a receita, com a renda dessa venda, você comprar em Itaú, zerando o financeiro e fazendo o famoso tradicional long and short. Uma outra coisa que você pode fazer é
Imaginando que você tenha ações do Bradesco na carteira e que você está carregando esse Bradesco há bastante tempo, e que o Itaú é um banco muito parecido, porque eles são competidores diretos, o que influencia um influencia o outro, e eles costumam ter balanços, resultados muito semelhantes, você vender os Bradesco que você tem e comprar o Itaú, esperando que esse ratio, né, chegue mais próximo do seu número histórico. Por exemplo, a média do ratio está na faixa de 1,01, enquanto o ratio atual, né, está em 0,97. Então, só dele chegar na média móvel, que é em 1,1, você já teria um ganho aí de mais de 4%, né? Se ele viesse para a faixa aí de 1,6, 1,7, então o ganho seria mais interessante ainda, tá certo? Vamos ver agora como andam os ratios de ON com PN, tá certo? Vamos ver os ON com PN, vamos ver todos os que têm uma correlação maior do que 50%, que também é um tipo de avaliação interessante. E podemos também testar alguns outros, ver alguns outros pares de long and short. Tem uma pergunta do Ivan que a gente já vai ver. O Ivan pergunta o seguinte: como você procede nos casos em que no meio da operação um dos ativos bonifica ou splitar? O pair trading ajusta automaticamente? Ajusta, o software ajusta. Na sua operação vai depender de qual é o provento, né? E também vai depender se você está comprado ou está vendido. Então vamos fazer um exercício. Você está vendido em Itaú e está comprado em Bradesco. No dia seguinte, o Itaú que você está vendido dá um provento, R$1 de dividendo. O que acaba acontecendo é que o preço de abertura do Itaú no dia seguinte, ele é um preço teórico já descontado desse R$1 de dividendo, tá certo? Isso significa que você não vai ter muito problema. Então, você simplesmente corrige a série histórica, volta a olhar da maneira correta, mas em termos de proventos não tem problema. Quando você está vendido, né, num papel, o provento ele não é teu, tá certo? O provento ele é do titular, do dono que você alugou. Significa que se você está vendido e há uma diferença no preço, né, no dia seguinte, ele abre mais baixo, não é que você está ganhando R$1, porque você depois vai ter que pagar esse dividendo para o proprietário das ações. Então, no final das contas, não muda muito. Puxamos a nossa... eu não sei se eu me fiz claro, se eu não fiz, você me pergunta novamente, porque como eu falei, essa noite eu dormi pouco. Vamos lá. Vamos ver como é que andam então os ratios, né, dos pares ON com PN. Por quê? Porque são os mais simples, os mais fáceis de acompanhar. Vamos começar com o nosso computador. Não está muito legal hoje. Eu normalmente desligo e ligo de novo, mas hoje eu não fiz isso. Mas tudo bem, não está atrapalhando a nossa transmissão por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Gerdau ON na ponta long comprada e Gerdau PN na ponta short comprada, vendido, desculpa. Como é que desde que a gente tem histórico aqui desde 2010, né, fim de 2010, como é que anda esse ratio? Como é que anda essa razão? Da seguinte maneira: veio subindo, a Gerdau ON subiu muito em comparação com a PN. Depois ela deu uma caída no meio do ano de 2011. Depois no final de 2011 subiu de novo. E agora está num nível alto novamente. Então a oportunidade seria a venda da Gerdau ON com a compra da Gerdau PN. Vocês podem perceber que nesse caso a Gerdau PN vale uns 15 ou 16% a mais do que a Gerdau ON,
tá certo? Por isso que o ratio hoje está na faixa de 0,85. É aí que está essa diferença. Então a oportunidade, ela é uma oportunidade, como tem um desvio, né, da média de uns 2% e alguma coisa, significa que a Gerdau ON está uns 2 e poucos por cento acima da média que costuma estar esse ratio. Então a ideia qual que é? Vende a ON e compra a PN. Qual é o risco nesse caso? O risco, como você está vendido numa empresa e comprado na mesma empresa, só que com emissões diferentes, você está vendido na ordinária e comprado na preferencial, o problema é se houver algum evento corporativo que possa indicar ou possa sugerir uma mudança de controle, uma mudança, uma compra de controle, no caso da Gerdau, porque aí as ações ordinárias costumam subir rapidamente. Como você está vendido na ON, você perderia dinheiro. No caso da Gerdau, como ele tem um controle muito consolidado na mão de um único grupo há mais de 100 anos, que é a família Gerdau, a gente acredita que esse risco seja baixo. Então, existe oportunidade sim em uma venda de Gerdau ON e compra de Gerdau PN. Depois a gente tem a RPMG. O que é RPMG? Você sabe o que é? RPMG. Petróleo Manguinhos. Essa é do meu tempo, viu? Isso aqui eu achei que não tinha mais, mas tem. Petróleo Manguinhos é a distribuidora de combustível. Ela tem o seu ratio, uma correlação não tão alta, uma correlação de 75%. Significa que ela oscila bastante. Vocês podem ver que durante muitos anos a ON custou muito menos do que a PN e no ano passado a ON teve uma grande alta com relação à PN e depois isso voltou. Gente, teoricamente nesse ratio a oportunidade seria mais a venda da PN e a compra da ON. Por quê? Porque o ratio está baixo, né? Ele está perto da média, mas ele está muito abaixo, né? Tá muito abaixo do seu histórico, tá certo? Eu não estou vendo uma entrada muito clara, mas esse número é um número psicológico importante e se a pessoa tiver um stop e tiver condições de diversificar em vários pares para não concentrar muito só nessa estratégia, ela tem boas chances de ganho, tá certo? Boas chances de ganho. Gente, vamos agora ver a continuação da pergunta da questão do Ivan. Ele está dizendo que a ideia dele era mais se houvesse uma bonificação ou um desdobramento, que é quando você tem 10 ações de uma empresa X e a partir de amanhã você passa a ter 20, porque essa empresa ela fez uma bonificação ou um desdobramento, que em termos contábeis é algo diferente, mas em termos práticos é muito parecido. É uma jogada psicológica, é uma maneira do sujeito abaixar o preço da ação, né? Nominalmente ela vai parecer mais baixa, mas é porque você aumentou a base de ações, é isso que acontece. O nosso sistema Pairs Trading, ele já corrige isso, tá? Então, depois que houver o provento, no dia seguinte o gráfico já está corrigido naturalmente. O que mais, gente? Vamos mais alguns minutos conversar sobre os long and shorts, depois a gente vai passar para o TG. Vamos ver agora, então, Bradesco ON com PN. Nós já vimos Bradesco, o Itaú com Bradesco, e agora vamos ver como é que anda esse ratio entre Bradesco ON com PN. Veja que desde que a gente tem histórico, inicialmente o ON era bem mais barato, depois ele subiu, e aí do ano passado para cá a gente vem trabalhando numa faixa próxima de 0,84, né? Ele ficou muito tempo aí entre março e agosto mais ou menos do ano passado trabalhando nesse nível, né? Depois as ON caíram mais do que as PN durante uns 5 ou 6 meses, e agora a gente está num ponto
em que a ON chegou a custar bem mais cara e agora ela deu uma diminuída e a ON está um pouco mais barata e está 1% desviado da média. Eu acho que se você quiser fazer um long and short mesmo, tipo vender Bradesco ON e comprar PN ou vice-versa, talvez não tenha muita oportunidade agora. Mas para quem tem Bradesco PN na carteira, eu acho que pode ser uma oportunidade, ou a pessoa pode pelo menos pensar com carinho em trocar um pouco desses seus Bradesco PN que estão mais caros, é isso mesmo, vender um pouco dos Bradesco PN estão um pouco mais caros e comprar um pouco de Bradescos ON que estão um pouco mais baratos. Vocês podem perceber um movimento natural em vários ratios de ON com PN que a gente mostrou aqui hoje, que a ON costumava custar mais barato e depois a ON se aproximou muito da PN, agora elas têm preços mais próximos, sendo que alguns papéis até a ON custa mais caro. Por que que isso acontece? Porque durante muitos anos a PN custou mais caro mesmo do que a ON, primeiro por causa da preferência de dividendos, né? E segundo por causa da liquidez, as PN sempre tiveram mais liquidez. Com o novo mercado, imaginou-se que, né, nos próximos anos as empresas todas uniriam as duas emissões e teriam só ações ON. É por isso que houve, né, de 2010 para cá, até antes disso, digamos, uma correção entre esses preços e eles se aproximaram um pouco. O motivo então é esse. Imagina-se que em algum momento essas empresas irão aderir ao novo mercado e irão trocar suas ações PN no mercado por ações ON. Mas o problema é que o controlador, para tomar uma decisão dessa, ele acaba sofrendo muito, porque ele vai ter que dividir, né, o comando do negócio um pouco mais, algo que quando você tem ON com PN as coisas ficam muito claras, né? O ordinarista manda e o preferencialista fica torcendo lá e recebendo o dividendo. Muito bem, vamos ver como é que anda Itaú ON com PN. Acho que a Ambev é interessante também, podemos dar uma olhada daqui a pouquinho. Desde o começo, ó, vocês podem ver que o ON custava bem mais caro, mesma característica. Eles vieram se ajustando, chegaram aí até um ponto próximo de 0,88, depois a ON caiu de novo e agora a ON está no ponto máximo, né? Em comparação com a PN. Então está gerando sim uma oportunidade de vender Itaú ON e comprar Itaú PN, mesmo para uma estratégia de long and short, desde que se tenha um stop. Não precisa simplesmente ser para quem tem o Itaú ON e queira vender e comprar Itaú PN. Você pode não ter nenhum dos dois e fazer o long and short tradicional mesmo, vendendo o papel que você acha que vai cair, alugando e aí comprando o outro, colocando como garantia. Muito bem, nesse caso específico, a gente então teve a mesma característica da ON subindo com o tempo e agora ela está no máximo. Mais uma vez, como é o caso da Gerdau, a gente não acredita que possa ter no curto prazo alguma briga ou alguma ruptura por conta do controle do Itaú, porque também é um controle muito consolidado, muito definido, né? Então a gente acha que não tem problema vender ON e ficar short em ON, diferente de outros pares que são bem mais perigosos, tipo uma Inepar dessa da vida, por exemplo. Vamos puxar só para vocês verem. Olha lá, olha que para ser uma empresa como é a Inepar, ela até que oscila muito perto da média, né? Agora, como ela está a ON acima da PN e acima da média, a oportunidade seria vender a ON e comprar PN. Eu não faria isso. Uma empresa menor, uma empresa em que o controle pode mudar de mão a qualquer hora, que não sei se tem TH long, teria que ver, mas complica um pouquinho. Então a oportunidade nesse caso seria fazer a compra da PN a compra da ON lá embaixo a 1,04
e a venda da PN e desmontar agora nesse nível que a gente está a 1,8, 1,9, 1,10. Vamos ver como é que está a Ambev. A Ambev também é outra empresa que tem um controle bem consolidado, né? A ON, diferente do caso do Itaú e de outras empresas, a ON custava mais cara, ela veio diminuindo de alguns anos para cá e agora ela voltou para esse nível e tem oscilado numa faixa que vai de 82 a 84. Então essa é uma faixa que daria para a gente tentar ganhar algum dinheiro. Como ela está agora na faixa de 83,8, o ideal seria esperar vir até uns 85 mais ou menos para vender a a Ambev ON e comprar a Ambev PN. Gente, demos uma focada um pouco maior hoje em pares de ON com PN. O sistema funcionou melhor, é meu computador que não está bem. Aqueles filtros provavelmente que a gente solicitou semana que vem já vão estar funcionando. Eu vou passar agora a palavra para o TG, que vai entrar fazendo a sua explicação dessas abordagens mais modernas de análise técnica, quantitativa, não fazendo uma análise visual, gráfica, alguma coisa um pouco mais estatística, um pouco mais numérica, para tirar um pouco a subjetividade. Tá bom? Então, um abraço para vocês e amanhã a gente tem bate-papo de opções avançado. Fizemos aquele boi, para quem acompanhou, lembra? O boi da Vale. Olha como oscilou a Vale essa semana, provavelmente ele teria dado dinheiro. Nós vamos ver esse resultado amanhã, tá certo? Então, um abraço para vocês e até amanhã. O TG vai entrar agora. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um chat sobre estratégias quantitativas. Sempre lembrando que para o programa, para o chat rolar legal, a gente precisa da participação de vocês. A participação tem aumentado nas últimas semanas aí. A semana passada foi um programa muito bom, em virtude da participação do pessoal que assiste. Primeiramente, eu conversei ontem com o pessoal da Banif para a gente tentar implementar alguns filtros aí no Shark, implementar alguns indicadores que seriam úteis no nosso programa, e eles me prometeram que vão implementar isso o mais rápido possível. Ali eu já conversei com o Williams para a gente fazer uma lista mais detalhada do que a gente está precisando, e a gente vai voltar a conversar em breve. A gente vai colocar alguns filtros, alguns parâmetros diferentes, alguns indicadores e alguns rastreadores diferentes no Shark. Enquanto isso não fica pronto, a gente vai aqui na nossa análise técnica, padrão aqui. O nosso amigo Lang aqui do lado pediu para dar uma olhada em Gafisa hoje à tarde. Então, aproveitando que ele pediu, eu vou dar uma olhada na Gafisa hoje à tarde aqui, e para ver se eu convenço ele que a análise técnica funciona um pouquinho só. Brincadeira, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. O livro está aqui, o livro. Beleza. Vou abrir o gráfico aqui, que como vocês já viram, o nosso sisteminha está um pouquinho lento. Então, voltando para o gráfico. Aê! Olhando num tempo mais longo, a Gafisa vem de uma longa tendência de baixa. Desde outubro de 2010, no valor de 14, 15 reais, 14,50, 15 reais, e hoje se encontra em 3,80. Vários pontos de venda com repiques no meio do caminho e falsos rompimentos, mas
Tem sido bem complicado operar Gafisa nesses últimos tempos para quem gosta de operar na compras. Quem gosta de operar na venda está sorrindo de orelha a orelha, mas num prazo um pouco menor o que aconteceu com a Gafisa aqui. Perdeu zona de suporte, perdeu zona de importante, uma zona de preço mais importante nessa faixa aqui de R$3,90, R$4. Tentou por 2 vezes romper essa zona aqui e não conseguiu superar, o que causa esse congestionamento todo no fundo aqui. Deixa eu vou colocar aqui uma banda que eu gosto um pouquinho de bandas. Vou colocar aqui uma cor mais bonitinha. Não, mais simples. É isso. Então, nesse dia aqui, no dia 30, eu comentei com o Lang, chegou a fazer um candle fora de banda de Bollinger aqui, o que poderia sugerir uma retomada, e no entanto tivemos 2 dias de alta, bateu na média de 21 aqui no meio e voltou a congestionar, com volumes, com pico de volume aqui na média de 21, o que sugeriria uma correção ou uma congestão maior. Para quem opera num prazo mais longo, pode ser interessante ter Gafisa na carteira, apostando aí na recuperação dos problemas que ela teve, ou uma recuperação do preço no caso, mas a coisa só fica mais interessante na superação dessa longa linha de tendência aqui, que hoje está em torno de R$4. E olhando mais na questão do preço, nós temos 2 resistências intermediárias, uma nos R$4, uma nos R$4,30. Então já teriam, superando os R$4, já teria um bom espaço para dar uma subida até os R$4,30, valeria uma entrada, mas precisaria entrar mais volume. Para quem trabalha com stop, quem trabalha no curto prazo, a perda da mínima do candle que gerou aqui em 3,47 sugeriria que essa tendência de baixa vai continuar e ainda não é a vez da Gafisa, talvez não por um tempo muito grande, mas a gente não adivinha até onde vai, simplesmente opera o que está acontecendo. O Ivan está perguntando que parâmetros você usa para banda. Banda de 21 períodos, que é para um prazo um pouco mais longo. Quem trabalha com prazo, vamos botar na minha cara aqui, faz de conta que eu estou. A média de 21, aritmética, no meio, e as bandas eu uso de 21 com 2 desvios. Na verdade, eu uso duas bandas, mas aqui no Shark ele não aceita o jeito que eu coloco, então eu uso 2 desvios padrão, com 21 períodos de média, de 21 períodos para as bandas. Eu já vi pessoas que operam mais no curto prazo, para quem faz day trade, usar 10 como período das bandas e uma outra média aí no meio. Talvez possa ser interessante, a gente promete dar uma caprichada nesse valor aí. Eu costumo usar nos meus trades, eu uso 2 bandas, eu uso uma com desvio de 2 e uma com desvio de 2,5 ou 2,6 no caso, que uma seria mais segura no caso de uma volatilidade um pouco maior, e quando faz um candle no meio delas é o meu sinal de atenção. Aqui no Shark não dá para colocar banda no fracionário, mas é uma das coisas que a gente vai pedir para o pessoal colocar lá. Mas aí depende resumindo, para responder o Ivan, o que mais é mais usado ou é 22 períodos, ou 20 períodos, 21 períodos, tem para todo gosto. E a média de 21, de 20, de 13, de 8, média de 8 com as bandas em 10, aí
O ideal, falando estatisticamente, ou falando assim numa estratégia mais quantitativa, é que a gente fizesse um backtest aí e ver para o ativo que a gente quer operar, qual se adaptaria melhor, qual média seria melhor e para o prazo que a gente quer operar também. Eu acostumei a usar as bandas com 21 e a média de 21, com 2 desvios, e para mim tem funcionado, eu me dei bem com isso. O importante é que a pessoa se acostume, o importante é que a pessoa se teste mesmo, tanto no ativo quanto no prazo de operação dela. O que eu sei é que bandas menores acabam dando mais sinais falsos de compra e venda, então acaba sendo mais usado no intradia. São sinais mais rápidos também, então acaba sendo usado mais para operações de intradia, de day trade. Pediram para dar uma olhada aqui no Hipermarcas, o pessoal aqui no escritório está querendo análise de graça, então vamos lá dar uma olhada em Hipermarcas. Tá aqui, nós já tínhamos aqui alguns traçado algumas vezes, ou seja, eu estou poluindo aqui os gráficos do roxo, mas de qualquer maneira é bom que já fiquem os estudos feitos e nos permitem cobrar depois o que a gente achou aqui. Vamos lá para o gráfico da Hipermarcas. Pronto, está aqui o gráfico, todo mundo vendo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Num prazo um pouco mais curto, dentro de um triângulo com suportes e resistências muito claras aqui. Essa faixa dos R$12 chegou a ser testada, mas não foi perdida. Na questão, num prazo um pouco mais longo, esse fundo em 10,85. Aparentemente fazendo uma congestão aqui num topo. Vamos dar uma olhada naquele prazo um pouco mais longo que eu tanto gosto. Não é de topo, né? É de topo de curto prazo, mas é de fundo num prazo um pouco mais longo. Resistências importantes que foram testadas e não foram passadas, entre R$13,40 e R$14 aqui em cima. A superação desse patamar seria um sinal positivo para esse papel, mas olhando num prazo mais curto, a gente tem essas duas congestões aqui que teriam que ser superadas para ter uma sinalização mais positiva. Então, no curtíssimo, temos 12,80, 12,90 aqui para a busca da resistência em 13,40. Mas a partir dos 13,40 a sinalização é bem positiva, seja por simetria, seja por algum fractal, que já ocorreu aqui o mesmo tipo de congestão aqui no fundo. Então, para quem gosta dessas ferramentas, temos aqui essa parte aqui que foi uma perda de um fundo posterior à congestão e subiu. Aqui nós tivemos a tentativa de perda do fundo, uma congestão, e podem fazer o mesmo movimento. Então nós tivemos essa perda e tivemos essa movimentação. Vou deixar mais bonitinho aqui para... Eu estou ficando quase bom no Shark. Mais uns 6 meses mexendo nele eu fico craque. Mas é isso, tivemos essa movimentação para cima. Então aqui tivemos essa congestão e, repetindo o fractal, seria uma movimentação mais forte para cima. O mercado como um todo não está ajudando, mas a gente não pode ficar também só na espera. Vamos olhar o gráfico, fazer os testes e apostar nos papéis que talvez sejam contracíclicos e apostem na inflação como um meio de ganhar dinheiro. Voltando no nosso parâmetro, nos nossos papéis padrões aqui, vamos dar uma olhadinha na Petro e na Vale, como a gente sempre olha. Eu tinha falado nos outros chats
que a Petro estava fazendo uma congestão aqui depois da perda do triângulo, estava fazendo uma congestão entre 21 e 22,10. Houve a perda dessa congestão aqui e agora, deixar mais claro aqui, e agora terceiro dia seguido fazendo candle fora da banda de Bollinger, ou seja, e caindo devagarzinho, fazendo 3 martelos seguidos, 3 candles de definição seguidos aqui. Qualquer superação desses candles pode dar um trade contra a tendência aqui, com alvo nos R$21 que foi o suporte perdido, ou na média de 21 aqui, que hoje está em 21,24, mas já temos aqui uma indicação de trade contra a tendência, apesar de todo o mercado continuar fraco. A superação da média, quem entrou arriscando aqui no primeiro candle já teria sido estopado, mas agora surge uma nova oportunidade. Como eu disse, estamos no terceiro dia seguido de um candle de indefinição, e para quem gosta de entradas parciais, podia estar na terceira entrada parcial aqui, entrou nos 3 fechamentos aqui e teria sido estopado em 2 em 1 hora, e estamos aqui no terceiro. Aqui acaba sendo uma relação custo-benefício boa, né? A mínima de hoje foi 19,78, então stop um pouco abaixo desse 19,78, com objetivo em 21, entre 21 e 21,20, já seria uma relação risco de retorno interessante. Num prazo mais longo, para manter a tradição aqui, a Petro está bem enrolada de trabalhar, tem feito várias perdas de suporte, rompimentos de resistência seguidos, perdeu o triângulo de topo aqui e veio até a região de suporte dos 21 e acabou perdendo essa região dos 21. Não temos até os 18,30, nós não temos suportes mais importantes que possam segurar essa queda. Então quem é mais ousado e entraria nesse candle fora da banda de Bollinger aqui, realmente pode deixar um stop curto, não precisa deixar um stop tão comprido, porque a tendência seria a continuação no movimento até os R$18 aqui embaixo. A partir na chegada desses R$18, lógico que não vai direto, vamos fazendo aquele famoso zigue-zague, perto dos R$18 começa a ficar com uma relação de preço interessante, e daí é só esperar algum setup específico, ou alguma, para o prazo que você trabalha, alguma formação interessante. Vamos para Vale. A Vale também já no nosso desenho. Primeiro eu vou colocar a Vale no semanal aqui, que acho que fica um pouco mais clara a formação que ela está tendo. Então, está aqui, desde o primeiro chat que a gente fez no final do ano passado, a Vale continua dentro do retângulo, tentando se definir, e com uma congestão depois da outra. Ela congestiona, perde a congestão, congestiona de novo, perde a congestão, congestiona de novo. Então não está fácil operar a Vale, a não ser que você esteja fazendo no lançamento descoberto, operação de taxa, coisa do gênero. Operar o papel em si tem sido muito difícil, não tem dado grandes retornos em cima de estratégias tanto de swing quanto de position, até ela perder os 34 aí. Vamos botar um valorzinho aqui. Aqui está entre 34 e 35, 34 e 50, e aqui os 47,60, R$50 aqui em cima. O rompimento desses valores indicaria para que lado ela vai, mas ela tem insistido em ficar na indefinição por um tempo bastante longo, que só propicia operações com opções e coisas do gênero, não dando trégua para os que operam apenas comprados no papel. Vou voltar no gráfico diário aqui. A gente estava eu tinha traçado isso no outro programa. Ela chegou
a perder essa pequena congestão aqui e voltou a testar o suporte. Fez um candle quase fora da banda de Bollinger aqui. Não chega a ser muito esperançoso, um volume também não diz nada. O que pode acontecer, ela voltar a testar essa região de suporte aqui em torno dos 37,30, 37,40 aqui, e depois 35,50 que foi o fundo de agosto, para depois voltar a subir, mas continuaria dentro da congestão que já vem desde agosto do ano passado. Ou seja, Vale bem congestionada. Para quem trabalha com opções, ela seria boa, mas a volatilidade continua baixa. Então também nem uma taxa interessante ela continua fazendo, mas melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Então na Vale só com opções. Uma que está interessante para opções devido à sua alta volatilidade é a OGX. Também está bem interessante, é uma empresa nova, uma empresa que pode crescer muito ainda, apesar da desconfiança que o mercado tem em relação a ela. Ela continua fazendo a repetição da congestão aqui que teve em outubro, novembro do ano passado. Tivemos um rompimento para cima, ela voltou para essa faixa de preço de congestão que estaria entre 12,80, entre 12,80 e os R$18 aqui em cima. Como ela está congestionando nesse patamar, a superação dos 14,20 aqui poderia indicar uma boa oportunidade de trade, mas não teríamos grandes resistências na frente. A média de 21 já está ficando horizontal e o que só reforça a nossa visão da congestão aqui no diário, que o rompimento dessa congestão para qualquer dos lados indicaria um movimento mais forte para o lado que rompesse. Se for para cima, nós só temos resistência nos 16,80, que é o fundo perdido que causou o movimento, que pré-definiu esse movimento aqui, e depois só lá nos 17,80, R$18 que a gente fez aqui, é 18,40, se não me engano, isso, 18,40 lá em cima, que tem um bom espaço para subir. A vantagem do AGX que está com a volatilidade alta, tá bom para operar opções no AGX, tá bom para fazer taxa. O Roxo no programa de segunda-feira tem comentado isso, fazer algumas taxas no AGX, fez algumas compras de volatilidade por causa das volatilidades baixas, mas nas opções a OGX está mais gostoso para operar. Desculpa, pessoal. Olhando algumas que eu acabei notando hoje que me chamaram a atenção, a famosa BTOW Business to Web3 ex-submarino, vem numa longa tendência de baixa, perdendo suporte atrás de suporte, e hoje ela faz isso. Para quem é mais ousado, para quem é mais gosta de um risco um pouco maior, um candle totalmente fora das bandas, com um volume alto. Aqui o candle, pronto, um candle fora das bandas, com um volume bem alto, bem acima da média. Aqui, quem é mais ousado já estaria entrando nesse fechamento, com metade da posição ou com uma parte da posição, sempre de acordo com aquela nossa filosofia de entradas parciais, saídas parciais. Qual seria o impedimento da gente entrar aqui com tudo? Isso aqui pode ser um gap de fuga, né?
Então, sendo um gap de fuga, seria a continuação do movimento para baixo, que é o que o pessoal que entraria aqui no fechamento de hoje estaria apostando não ser. Então, seria uma indicação do retorno à média. Então, a compra em 7,15 teria espaço pelo menos para ir até a média de 21 no centro aqui, já dando uma boa operação contra a tendência. Qual que seria o inconveniente? Este aqui ser um gap de fuga, e amanhã ela faz um outro gap e continua caindo. Ela abre abaixo da mínima de hoje e continua caindo. Mas se abrir abaixo da mínima de hoje, aí é stop mesmo, você estopou metade da posição e boa. Aqui, onde a gente teria resistência? No gap, né? O gap é sempre uma resistência, então a mínima aqui... Opa, não. A mínima do candle em 7,55. Vamos ver se ele pega aqui. Essa mínima em 7,55 seria uma resistência, mas de fechamento em 7,15 até 7,55 já são 40 centavos em 7, já dá quase 5%, né? Então 5,735. Então quem entrou no fechamento de hoje pode pensar em encerrar a posição aqui no gap, uma parte da posição no gap, fazendo uma compra amanhã na superação da máxima e na superação do gap, levar o trade até os R$8 para ganhar a outra parte. Isso chamou bastante atenção, só temos que tomar cuidado porque vem de uma longa tendência de alta, deixar claro que isso é um trade contra a tendência, então fazer com capital um pouco menor do que a gente está acostumado e fazendo entradas parciais. Aqui seriam duas entradas, uma no fechamento em 7,15 e a outra na superação da máxima, que é 7,35. Desfazer uma parte da posição aqui no 7,55, que seria o gap, a mínima do candle anterior, com o objetivo de encerramento da posição em torno dos R$8, que é onde está a média de 21 hoje, ou puxando pela mínima, de acordo com o apetite ao risco de cada um. A outra que me chamou a atenção hoje foi a Petrobras, que eu já falei, que tinha feito já o terceiro candle de definição fora da banda de Bollinger. Então, mas o mercado continua sem força para subir. Se alguém tiver mais alguma sugestão, para a gente dar uma dinâmica maior aqui no programa, seria bom que vocês sugerissem papéis e rompimentos e papéis fazendo padrões de rompimento e de retorno à média para a gente comentar, porque a gente está aqui justamente para isso, para comentar, porque eu pelo menos aprendo bastante conversando, eu aprendo bastante respondendo a pergunta de vocês. Não é só bom samaritano, também eu aprendo mais fazendo isso. Eu também acabo sendo testado por mim mesmo nas minhas convicções. Então seria interessante a gente ir respondendo as perguntas das pessoas. É isso. Eu tinha comentado sobre Semig a semana passada, que ela estava numa franca tendência de alta. Tracei todos todas as resistências aqui, todos os fundos. Ela chegou a fazer uma grande sombra aqui, dar um sinal negativo, mas ao contrário de todo o mercado, ela deu uma diminuída na volatilidade aqui, fazendo dois candles de indefinição, ou seja, ela não sabe se vai continuar subindo ou se ela vai continuar caindo. Olhando, vamos colocar as bandas, né? É isso. Estou manchando o gráfico do roxo. No meu gráfico está tudo feito isso aqui, e eu tenho que, como eu trabalho, como eu faço chat aqui no computador do roxo, eu acabo sujando aqui o computador dele, sujando o modo de dizer, manchando os gráficos dele. Aqui, agora que a média de 21 está começando a ficar horizontal, as bandas também começando a ficar horizontais, então é só um reforço na ideia da indefinição aqui do mercado. Mas um dos papéis mais
fortes no mercado ultimamente, visto todo o prazo que o mercado estava caindo, que Petro e Vale estavam congestionando, a OGX caindo, a CEMIG dá essa driblada no pessoal e dá essa longa esticada de longo prazo. Agora, quem não entrou já não tem mais onde o que fazer, mas poderia tentar comprar algum setup de recuo aqui, mas não temos nada muito claro. Aqui chegou a agulhar a banda de Bollinger, mas não temos uma entrada clara aqui, nem lugar para colocar stop, nem objetivo, nem nada. Então temos que olhar e ver o que ela vai decidir fazer. Outra que está apanhando feio, aí está o SA, depois da perda do suporte que a gente já tinha traçado aqui uns dias atrás, formando esse arquipélago ali aqui do lado, né? Não é tática da ilha, mas aqui no caso seria um arquipélago de tanta coisa, mas que não é nada mais, nada menos do que uma congestão. Talvez ela fique congestionada mais um tempo devido aí à subscrição que está rolando, mas ela já se encontra numa acumulação de fundo aqui, volumes estão aumentando, então isso pode ser uma sinalização que logo ela retoma ou o movimento de baixa ou reverte esse movimento, ou o que quer dizer que podemos ter um movimento mais forte aqui, seja para baixo ou seja para cima, mas esse aumento do volume aqui numa congestão indica essa troca de mão de papel. O que podemos fazer? Alguém tem mais uma sugestão? Alguém tem uma pergunta? Nós já estamos com 1 hora de programa. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, queria agradecer a presença de todos. Mais um programa. Semana que vem a gente se encontra novamente. Gostaria que vocês permanecessem nos ajudando no programa, dando sugestões e fazendo perguntas. Amanhã tem o chat do Roxo, avançado de opções. Nos vemos lá. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Obrigado pela audiência.